Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Sara, sou psicóloga e hoje eu quero abordar com vocês um tema bem relevante, que é sobre alguns transtornos alimentares, como por exemplo a anorexia e também a bulimia. Isso vai de encontro para iniciar do quanto a sociedade dita um padrão de beleza, né? Para todos nós, o padrão é esse, né? Dê um jeito e fique nesse padrão. Então, o quanto isso tem causado sofrimento, né, psicológico, tanto para crianças, adolescentes, jovens e adultos também. Para iniciar, eu quero diferenciar bulimia de anorexia. A anorexia, geralmente, não é só, vamos quebrar esse tabu para iniciar também. A gente pensar, tem anorexia só quem é magro. Não, pessoas gordas também podem ter anorexia e tem muitas vezes. Né? A anorexia ela vai começar, por exemplo, o indivíduo ele vai ter uma restrição na alimentação, então não vai querer comer aquela alimentação, ou vai até mesmo controlar as quantidades que vai comer em relação à caloria, enfim. Muitas pessoas têm vários relatos que ficaram dias sem comer, ingerindo somente água, na intenção de manter o peso. Isso está ligado à autoimagem, né? Voltando um pouco, a psicologia considera o self, né, como o eu, está ligado à nossa autoimagem. Como eu, Sara, por exemplo, me vejo, como eu me enxergo. E essa autoimagem está ligada muito ao nosso corpo físico. Isso acontece muito na anorexia, porque muitas pessoas elas se veem no espelho e realmente elas têm uma distorção da imagem real e da imagem que elas estão vendo. Então, muitas vezes não é compatível, né? O peso que ela está se vendo no espelho com o peso real dela. E, geralmente, as pessoas que têm anorexia, elas vão emagrecendo justamente por não ingerir comida, né? Então, por ter essa restrição. E já na parte da bulimia, muitas pessoas que têm essas fases, né, da bulimia, o que acontece? A pessoa come muito mesmo, grandes quantidades, até mesmo passar um pouco mal, come em muitas quantidades. E depois tem uma outra parte que é compensatória, que é o quê? A pessoa vai induzir o vômito, né? E muitas vezes também laxantes, entre outros, né, critérios, enfim, processos que as pessoas fazem, justamente na intenção, eu tô comendo aqui 3 lanches, por exemplo, vou compensar, né, no vômito, no laxante, entre outras variáveis, chás, enfim. O que acontece com essas pessoas quando fazem esse processo, elas acabam perdendo muito líquido, porque a pessoa, por exemplo, come, depois induz o vômito, por exemplo. A pessoa perde vários nutrientes, e isso pode levar a vários malefícios, tanto na parte física quanto na parte psicológica. Já em relação, por exemplo, à anorexia, muitas pessoas morrem de fato por falência nos órgãos, porque a pessoa não consegue atingir, por exemplo, a quantidade de nutrientes necessários para o corpo da pessoa. E isso causa um mal terrível. Fazendo esse leque, né, essas duas junções, esses dois transtornos tão maléficos que temos hoje em dia, né, que vem se perpetuando por vários anos, que é a anorexia e a bulimia, isso está também enquadrado, na verdade, para a sociedade. Porque, assim, muitas pessoas, essa origem, né, da bulimia e da anorexia, muitas vezes tem origem psicológica. Muitas pessoas que às vezes foram abusadas sexualmente, terminaram os relacionamentos, às vezes sofria bullying na escola, por exemplo. Então, esses padrões, ele vem carregado, né, geralmente, né, de uma ordem psicológica. Então, é fundamental que essas pessoas, né, que identifiquem isso, um familiar, sempre tenha uma equipe multidisciplinar para acompanhar essa pessoa, como, por exemplo, psicólogos, nutricionistas, psiquiatras também, se necessário. Então, ter uma gama total de profissionais é fundamental. E agora, falando com você, sociedade, enquanto sociedade, né? Enquanto nós, por exemplo, contribuímos, né, para uma pessoa desenvolver anorexia ou bulimia, né? O quanto a nossa fala, por exemplo, tem o poder de atingir outra pessoa. Quando nós estamos naquela reunião de família, por exemplo, vemos aquele primo, aquela prima, nossa, como você engordou, o que está acontecendo com
você, né? Então, o nosso falar, ele tem sim peso. Então, nós temos que nos policiar sim no que falamos para o outro, né? Porque a forma que eu falo pode sim desencadear esse processo que causa sofrimento, né? Porque a pessoa, por exemplo, que tem bulimia, é uma culpa tremenda, né? Eu tô comendo demais, eu sei disso, porém, eu vou induzir o vômito depois. Então, assim, tá a felicidade aonde nisso, né? Então, a alimentação tem que ser um ato de felicidade, por exemplo, de prazer. Tô comendo algo, ok. Mas nesses quadros traz sofrimento, né? Então, é importantíssimo nós, né, como sociedades, enfim, praticarmos isso, né? De fato, termos uma fala mais empática com as pessoas. Isso pode evitar, de fato, muitos transtornos que vêm ocorrendo entre nossos adolescentes, jovens e também adultos. E geralmente a anorexia, ela se perpetua mais na fase da, por exemplo, da infância, adolescência. Já a bulimia, ela vai ter uma questão muito social, então geralmente é com pessoas adultas, né? Por exemplo, aquela mulher que quer manter o corpo dentro do padrão, por exemplo, sai com as amigas, ela come tudo, chega em casa, ela vai induzir o vômito, ou várias receitinhas que temos por aí. Então, saber entender o que essas pessoas passam para também ajudá-las é fundamental, porque quando você fala sobre peso, envolve um outro peso, né, que é um peso social, de cobrança e de padrões da sociedade, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Obrigada!